Porque eu sou um desigrejado, aquele o nome que o sistema religioso dá para aqueles que não fazem parte do sistema deles, ou aquele que não concordam com o sistema. E como isso ajudou a melhorar a minha vida, e como os próprios ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos de Cristo, lendo a Bíblia em casa, buscando saber a verdade pelo próprio Espírito Santo, me fez se tornar ali um desigrejado, como ele chama, né? Quando você não faz parte do sistema. E é sobre isso que eu vou falar, então fica até o final, porque eu vou contar as tentativas que eu tive para poder entrar no sistema, mas algo sempre me incomodava e sempre me tirava a atenção. E hoje descubro que isso era Cristo falando para não fazer parte desse sistema enganoso e criar esse canal aqui para falar as verdadeiras palavras do Messias. Olá pessoal, você está aqui no canal Opinião com o Dan Henrique e dessa vez para falar sobre um assunto religioso, sobre uma coisa que está crescendo aí, né, fora das denominações religiosas, ou que estão espantando as próprias denominações religiosas, tanto católico e protestante, é o crescimento do desigrejado. E como eu me descobri desigrejado? Eu tentei fazer parte do sistema religioso durante anos, mas sempre algo me incomodava. E sim, existe vida fora desse sistema, existe buscar a Cristo de verdade. E foi o próprio Cristo que falou que isso ia acontecer, pedindo para que o povo judaico, o povo saísse fora do sistema judaico, fora do arraial. Ele morreu fora de Jerusalém e pedindo para que a gente saísse de um sistema que tinha como base o lado físico, o lado de buscar mais o físico, o lado material, que hoje as denominações religiosas que mais pregam. A teologia da prosperidade é medo de Jesus, é medo do próprio diabo. Se você não obedecer aquilo que o pastor estava falando, você vai para o inferno. Teologia do medo, entre várias outras maracutaias que o sistema religioso coloca para te aprisionar e te fazer fardos pesados nas suas costas. E com o meu relato talvez possa te ajudar a você ter uma vida verdadeira com Cristo, usando as doutrinas que o próprio Cristo ensinou. Cristo claramente não ensinou doutrinas que contêm erros, ele ensinou algo perfeito, e é isso que um desejado tem como intuito de ensinar aos outros que estão querendo conhecer verdadeiramente Cristo. Vamos lá, pessoal, como é que começou a minha história aí no sistema religioso, principalmente protestante? A minha avó foi que deu o start inicial. Já vou dar logo um adendo que pessoas que querem buscar a Deus de verdade, ela está além da religião. A minha avó, ela fez um voto com Deus dizendo que se curasse a minha prima de amputar a perna, ela pararia de fumar cigarro e se converteria. Foi exatamente o que aconteceu, tá? Ela se converteu porque a fé dela foi tão grande que Deus cumpriu ali o desejo do coração dela, e foi assim que começou ali o evangelho do sistema religioso da família. Minha avó foi para a Assembleia de Deus, levou a minha mãe, consequentemente levou a gente, e a gente começou a ingressar aí no meio evangélico. Eu estou pegando um exemplo da minha avó e vai ser um exemplo que serve para qualquer tipo de religião. Não é questão da prática religiosa que vai determinar quem vai ser salvo ou quem não vai. Um desigrejado, Cristo não está nem aí para a sua prática. O que importa para Cristo é a sua adoração em espírito e em verdade. Cristo, para quem é desigrejado, ele é uma representação de Deus aqui na Terra. É Deus falando para a humanidade. E Deus não falou só para os católicos ou para o evangélico, ele falou para o mundo todo. Ele não pregou religião, ele pregou amar ao próximo e buscar a Deus. O que aconteceu ali foi que a minha avó teve uma fé tão grande, ela fez esse voto tão grande que precisava ser curada a minha prima, que Deus ouviu a oração dela, entendeu que é uma adoração espírito em verdade e agiu na vida da minha prima. Mas isso pode acontecer em várias religiões. O que eu estou falando aqui, Deus não está preso somente a religiões, ele está preso a você. A Bíblia fala que
O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, onde Deus habita em nós, depois que Jesus ressuscitou ali e restaurou o véu que havia se rompido quando Adão pecou. Já falei isso num vídeo anterior, só você ver no canal. Então Deus habita em nós. Quando você busca a Deus em espírito e verdade, independente da religião, Deus age na sua vida. O que acontece nas denominações religiosas é que eles colocam essa questão da meritocracia. O meu Deus é o Deus certo. O Deus da Assembleia de Deus é o Deus certo. O Deus católico é o Deus correto. O Deus da Igreja dos Sétimo Dias é o Deus correto. E acaba fazendo uma questão de mistura. Você não sabe mais qual é o Deus certo. Qual é o Deus certo, né? Ou qual é o Cristo que está sendo pregado é o correto. Então, o que eu enxergo dessa forma é que Deus ele age muito porque a gente busca em espírito e verdade. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre essa questão da salvação, da graça e da salvação. Porque existem pessoas boas que estão no engano e que querem buscar a verdade, e independente da prática, mas que são boas mesmo e têm um coração voltado para buscar a Deus. E existem pessoas que nascem pro lado do mal, entendeu? Que não tem jeito, que você pode pregar e falar de Deus, qualquer religião, falar de Deus para ela e a pessoa não muda pro lado bom, que é ruim mesmo e não tem jeito mesmo. É bem interessante esse debate, se a graça salva todos ou não. É uma dúvida que muita gente tem. E com isso, com esse milagre acontecendo na vida da minha prima, e como falei, se depender de religião, se a minha avó buscasse alguém de matriz africana, um pai de santo, e ela fosse curada, talvez ela seria do candomblé ou de Umbanda. Isso não tem nada a ver com a questão religiosa ou da prática religiosa. Simplesmente Deus agiu porque ele quis agir, entendeu? Não se apegado a uma prática religiosa. É a primeira coisa que um desigrejado percebe, é que Deus não é apegado a práticas religiosas, em si ao ser humano, ao buscar de verdade o amor de verdade a ele e ao ser humano. Esse foi o principal mandamento que Cristo falou, entendeu? Amar a mim como eu os amo vocês, entendeu? Então, voltando com isso, minha avó foi convertendo todo mundo e eu entrei no meio evangélico. Mas o que é que pega no meio evangélico que eu percebi desde novinho que não me encaixava? É que na Bíblia existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, se você ler, é o livro dos judeus. E a história judaica é uma história muito doída, difícil, porque eles teriam que obedecer a Deus. Quando eles obedeciam a Deus, aconteciam bênçãos, mas como eles não obedeciam, desgraças aconteciam, castigo. É como se fosse um Deus sádico, um Deus que provoca o bem e o mal. E que, por o povo judeu ter que se alinhar com as vontades do que Deus estava fazendo, eles tiveram padrões de comportamento que tiveram que cortar para que Deus aprovasse. E o que acontece nas denominações religiosas é exatamente a mesma coisa. Eles têm que tentar fazer alguns cortes de padrões para tentar agradar a Deus de todas as formas. São práticas, eles tentam praticar algo que não incomode tanto a Deus, entendeu? Então o povo judeu, eles têm essa questão da lei aforada, porque eles aprenderam na base da dor, literalmente, que tem que obedecer a Deus de todas as formas. Eles não tiveram essa questão do livre-arbítrio. A lei está acima de tudo, entendeu? E com Cristo foi completamente diferente. Ele veio introduzir a graça. Uma coisa que eu discordo das denominações religiosas é dizer que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de agora. O mesmo Deus que era da lei e que forçava o povo a obedecer às vontades dele é o mesmo Deus que é do amor, que é da graça, que vem trazer uma nova visão a qual os judeus não tinham entendido, já que eles não tinham um lado espiritual, os qual a gente entende agora. Só vou citar um exemplo para ser breve, para focar porque que eu descobri desigrejado, tá? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus agia muito mais do que no Novo. Então Deus, quando o pessoal estava no deserto, ele ficava de dia numa nuvem, de noite ele fazia ali um sol para que o povo se aquecesse,
ele falava diretamente com os profetas, falava com o povo de Israel, fazia várias coisas, uma sarça ardente. Você tinha uma representação muito forte, implícita, da presença de Deus e do agir de Deus acontecendo para o povo judeu. Quando Cristo vem, morre, ressuscita e traz o lado espiritual, dizendo que agora o lado espiritual é mais importante do que esse mundo físico, ou seja, a nossa vida após a morte é mais importante do que essa vida material. Deus não tem mais necessidade de fazer aquelas coisas antigas que tinha no começo. Então teve uma mudança aí, entendeu? Então por isso que algumas coisas acontecem que aparentemente é abominável, tipo uma criança morrer recém-nascida ou com câncer, mas que, como a gente entende com os ensinamentos de Cristo, que o Espírito volta para o próprio Cristo e para o próprio Criador, que está ali protegendo, né? Mesmo essa coisa ruim que aconteceu do lado físico, a gente compreende melhor os ensinamentos dele. Deus agia muito mais fisicamente no Velho Testamento do que hoje, porque hoje não tem necessidade de estar curando e fazendo as mesmas práticas que ele fazia antigamente, já que a gente tem a salvação e a graça, que é a coisa mais importante do propósito de Cristo. Então o que acontece? Quando eu entrei lá no sistema religioso, protestantismo, evangélico, a primeira coisa foi essas práticas muito físicas, né, que tinham nas denominações, tanto católica quanto evangélica, né? Quando eu vi o povo falando, chamando a igreja, que tem um significado de pessoas chamadas para falar do sistema religioso, que chama-se de eclésia, né? São um conjunto de pessoas que na Bíblia, quando você vai ler, se juntava em qualquer lugar, pois havia perseguição e não tinha tempo, inclusive, para isso. Chamam o templo de igreja, eu já percebi o engano aí. Porque o que mais acontece das denominações religiosas é que eles distorcem a palavra, eles fazem uma manipulação da palavra para que as pessoas que não têm o senso crítico e que não têm o discernimento continuem ali vivendo nesse aprisco, nesse lugar que parece que não tem outro lugar para viver, entendeu? Não tem como buscar Deus a não ser naquele local. E também o que me levou a não levar tanto a sério as denominações religiosas são as quantidades de divergência. Tá bom, o negócio é seguir a Cristo, mas tá bom, qual é o verdadeiro Cristo que eu tenho que seguir? Porque se eu for na igreja sétimo dia, vai me representar um Cristo diferente, onde tem que guardar o sábado. Se eu for na Assembleia de Deus, é outro Cristo diferente. Se eu for numa batista ou na quadrangular, é outro Cristo diferente. Então essa divisões diferentes acabou me não fazendo eu acreditar que aqueles Cristos que estão apresentando seria o Cristo verdadeiro. Então eu não conseguia ver Cristo, entendeu? Eu não conseguia ver Cristo. Então eu acabei meio que saindo, não levando tanto a sério essa parte do sistema, entendeu? Mas uma coisa eu tenho que falar. Existem dois tipos de pessoas no mundo que eu vou até fazer um vídeo à parte. São pessoas que têm um senso crítico. Quando você tem um senso crítico, você analisa o que você está fazendo, você analisa o que está ao redor, questiona. Quando você questiona o sistema, questiona tudo, você tem mais brecha para você ver e tentar achar a verdade. Está lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você tem que procurar a verdade. O próprio Cristo pede para você parar de ficar parado e tentar buscar a verdade. E não terceirizar para um pastor, um homem falho, dizendo que a visão dele qual é o Cristo ideal. A questão pastoral, apóstola, dos diáconos, presbíteros, eu vou fazer um vídeo à parte, pois aconteceu uma confusão na igreja primitiva, a qual as pessoas acreditam muito que ainda precisam de pastores, de padres, de diáconos, de presbíteros, de apóstolos, como um guia espiritual para se encontrar com Deus. O fato que não é, a Bíblia fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, para pastores, diáconos, enfim, para os discípulos,
até que eles chegassem no consenso da união de fé para com o intuito de difundir o evangelho. E eles chegaram, eles morreram fazendo essa função. Mas após as mortes dos discípulos de Jesus, o prazo de validade, que é o até que, se concluiu, e agora a gente vive numa apostasia. Essas funções eclesiásticas só foram para a igreja primitiva. Após a igreja primitiva, não tem mais necessidade disso. Cada um vira o seu sacerdote e cada um tem que buscar o lado espiritual. E quando você bota um ser humano fazendo essa função de intermediador, você está negando a Cristo. Então, vou fazer um vídeo à parte sobre essa parte, sobre essa questão eclesiástica, essas funções eclesiásticas que as igrejas, as denominações religiosas, assim, distorcem para manter as pessoas acreditando que precisam de homens guiando eles até o próprio Deus. E outro grupo de pessoas são pessoas que não questionam, que só aceitam. Se você falar que Deus está aqui, olha gente, estou sentindo Deus abrindo a minha porta aqui. Você falar em línguas estranhas, que é uma coisa, falar em línguas estranhas, línguas estrangeiras. Não tem essa questão de ficar girando. Eu vou até fazer outro vídeo, uma comparação do pessoal que incorpora de matrizes africanas e também o pessoal da igreja que fica girando. Porque na Bíblia não existe isso de os apóstolos, os discípulos de Jesus ficaram girando no meio da igreja, girando naquele local. Isso é uma invencionice, é uma forma de emocionar as pessoas, acreditar que aquilo é o Espírito Santo, não é, enfim. Então, essas pessoas que não têm capacidade de questionar algo que são influenciadas por pessoas que têm mais conhecimento e acreditam que estão buscando a Deus, independente da religião qual seja, essas pessoas meio que, a Bíblia fala, estão sendo guiadas por um cego, um cego guiando outro cego. E não tem muito o que fazer. Além das práticas religiosas que estão enraizadas, da mesma forma que os judeus tiveram que, os discípulos que são judeus, né, tiveram que abandonar aquelas práticas religiosas judaicas para seguir um novo sacerdote, que foi o sacerdote de Cristo. Essas pessoas que estão nas denominações religiosas, elas não conseguem entender e não conseguem largar essas práticas, porque elas acreditam que fora das denominações religiosas, fora da arca, os pastores falam que a igreja é a arca, que se você estiver fora da arca, ou soldado sem quartel, não dá nada, elas acham que vão perder a vida espiritual e que não vão sentir mais a presença de Deus. Além de toda a manipulação que os católicos fizeram, né, nas traduções das palavras. Algumas traduções você tem que ler no hebraico, outra no aramaico, outra no grego, e já tira a confiabilidade da própria Bíblia. Se eu só estou lendo um versículo ao qual eu tenho que buscar por algo externo para entender o verdadeiro contexto, a Bíblia já não se torna um livro confiável. Eu tenho que olhar com desconfiança, não porque, sabe, Cristo não está ali. Cristo está ali na Bíblia, obviamente, mas foram homens que compilaram a Bíblia, foram homens que adulteraram a Bíblia, e se não fosse tanta adulteração, os ensinamentos de Cristo seriam mais impactantes daquilo que a gente só tem hoje. Talvez por tanta adulteração que fizeram na Bíblia, que o impacto de Cristo foi reduzido, e mesmo esse impacto de Cristo reduzido, ele trouxe, ele causou ainda mais, ele ainda consegue causar ainda mais por causa do Espírito Santo que ainda habita em nós. Então, desde pequeno, desde meus 15 anos, eu comecei a entender esse lado errado das denominações religiosas e não concordar. Como eu falei, existem pessoas com senso crítico e pessoas que não têm senso crítico, que aceitam qualquer coisa, que são mais suscetíveis a serem controladas por qualquer tipo de líder. Quando eu passei a entender que eu tinha esse dom de fazer senso crítico, criticar tudo, questionar tudo, eu mesmo comecei a ler a própria Bíblia e comecei a entender o que se tratava. E eu percebi as manipulações, os erros, as divergências e o verdadeiro ensinamento de Cristo, que tem o lado mais espiritual e que não tem religião, entendeu? Então,
eu entendi que a melhor coisa a se fazer é não ter religião nenhuma. Eu não concordo com nenhuma prática religiosa, mas entendo que dentro das religiões existem pessoas que querem buscar a Deus. Da mesma forma que um ateu, por mais que não creia em Deus, existem ateus que querem buscar a Deus. Só que não vê evidência devido a essas divergências. Então, não é a prática religiosa que vai salvar. Por mais que a Bíblia fala que crê em Cristo será salvo, mas crê em Cristo de forma direta e indireta. Existem pessoas que creem em Cristo mesmo sabendo que Cristo não, que nunca conheceu Cristo, na verdade. Existem pessoas que, como eu conhecia Cristo, eu entendo as palavras dele, eu aceitei ser cristão. Mas as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e que crendo em Deus e aceitando e adorando em espírito e em verdade, fazendo o amor ao próximo, o principal mandamento de Cristo, essas pessoas automaticamente são cristãs, só que não sabem. Então, eu entendi que Deus está acima de qualquer tipo de religião e qualquer tipo de prática. Eu não concordo com o candomblé, eu não concordo com Umbanda, com Quimbanda, com o evangélico, com o católico, eu não concordo com a prática, mas eu entendo que existem pessoas de Deus ali querendo buscar a Deus, só estão enganadas. Eu, entendendo o verdadeiro ensinamento de Cristo, não faço nenhum tipo de prática, pois Cristo não ensinou isso. Ele ensinou somente para a igreja primitiva, e depois que a igreja primitiva cumpriu o seu chamado de difundir o evangelho, cada um é sacerdote de si mesmo, buscando o lado espiritual. Por isso, eu sou uma pessoa considerada desigrejada. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que tenha esclarecido porque eu sou desigrejado. Desigrejado não é contra Cristo, na verdade, ele é contra qualquer tipo de prática em tentar buscar o verdadeiro ensinamento de Cristo. Né? Quando você sai do sistema religioso, eles apelidam de desigrejado, como se Cristo se prendesse a uma denominação religiosa. Então, como eu falei, eu não fui revoltado com a igreja. Eu fui entendendo os ensinamentos de Cristo com o passar do tempo, e hoje eu cheguei na completude de dizer que eu sou desigrejado, que Cristo é espírito e entender os ensinamentos de Cristo da melhor forma possível. Enfim, vou deixar isso para vários outros vídeos, Santa Ceia, os verdadeiros significados, porque vai ter várias gente de religiões aqui que não vão concordar comigo, mas eu prometo fazer vários vídeos na medida do possível respondendo sobre essas práticas físicas que as denominações religiosas fazem, Santa Ceia, batismo, dentre outras, tá certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações. Vamos embora e até o próximo vídeo.